Olá, bom dia. Um bom dia todo especial para você nesta quinta-feira, dia 28 de outubro. Estamos iniciando mais um programa Frente a Frente com Fernando Damasio. Hoje, mais uma vez, nós queremos desejar a você que você tenha um grande final de semana que começa amanhã. Espero que você tenha tido uma semana maravilhosa. Mas antes, como faço sempre, eu peço licença a você para tirar as máscaras, uma vez que nós estamos aqui num ambiente totalmente cuidado, observando todas as normas da vigilância sanitária, onde nós e os nossos convidados passaram por higienização do álcool e tudo cuidado. Mas lembrando a você que a máscara não está dispensada. Estamos vivendo ainda no meio de uma pandemia e nós precisamos nos cuidar. Por que nós precisamos nos cuidar? Porque tem muita gente achando que o número de mortes, o número de casos reduziu e que nós estamos liberados para tudo. Não estamos liberados para nada. Nós precisamos nos cuidar, você precisa usar o álcool gel, manter o distanciamento, você precisa ajudar a outra pessoa. Não pense você que ao estar vacinado você também está despreocupado. Não, a vacina garante uma imunização, mas não garante que você não contraia, ok? Então eu preciso da sua ajuda também nisso. Por outro lado, eu quero pedir ajuda a você para que você compartilhe o nosso programa, uma vez que nós estamos para todo o estado de Santa Catarina, uma parte do Paraná e Santa Catarina e Rio Grande do Sul, mas nós conseguimos o nosso objetivo, como conseguimos da última vez, um número muito grande de telespectadores quando você compartilhou o nosso programa nos seus amigos e nas suas redes sociais. E assim eu tenho certeza que você colaborando comigo, nós vamos alcançar um número bem grande e o nosso sucesso estará nas suas mãos. Então, muito obrigado mais uma vez, você que está fazendo um programa comigo nesta quinta-feira, dia 28. Como faço todas as quintas-feiras, eu sempre procuro trazer pessoas que se destacam, que se destacaram e que continuam se destacando na vida pública, na vida comercial, na vida empresarial, conseguindo e tentando fazer com que o seu dia, a sua vida fique um pouquinho melhor. Hoje, para nossa alegria e para satisfação, eu convidei duas personalidades, dois vereadores da cidade de Florianópolis, da capital do estado, pessoas que conhecem a cidade como ninguém, pessoas que são os verdadeiros lutadores tentando fazer com que você tenha dias melhores. Eu estou recebendo Maicon Costa, vereador de Florianópolis, do Partido Liberal, e também Afrânio Beaupré, do PSOL, que já está no seu terceiro ou quarto mandato como deputado. O Maicon Costa, vereador do segundo ou terceiro mandato. Segundo. Afrânio Beaupré é uma pessoa que é formada em administração, mestrado, fazendo doutorado, e tenho certeza que vai ser um bate-papo muito legal. Maicon, muito obrigado por ter aceitado o convite e ter vindo aqui, ficar frente a frente com o Fernando Damasio. Damasio, obrigado pela oportunidade de estar aqui, bom dia para a tua audiência e também obrigado mais uma vez por falar para a tua audiência e a gente poder bater esse papo sobre vários assuntos da cidade de Floripa. Ok. Agradecer a oportunidade. Vereador Afrânio, muito obrigado pelo carinho. Aqui, Damasio, estar no lado do Afrânio também, que para mim, apesar de diferenças ideológicas, para mim é um grande professor dentro do plenário. Exatamente. Afrânio, eu vou poder chamar vocês assim porque a nossa amizade permite isso. E eu até costumo, às vezes em quando, chamo de senhor, mas eu costumo tratar as pessoas mais velhas do que eu de senhor, tá? Então vocês não se reparem quando eu lhe chamar de senhor. Só para descontrair. Afrânio, muito obrigado por ter aceitado também o convite de deixar os seus afazeres e vir aqui ficar frente a frente com o Fernando Damasio. Muito obrigado. Fernando, eu que agradeço a oportunidade. Se o senhor se sentir à vontade, pode tirar mais. Certo. Eu agradeço a oportunidade e quero deixar aqui um abraço para teus telespectadores aqui que te acompanham, que eu sei que é um espaço democrático que nós temos na nossa região e por isso eu me senti muito à vontade e gratificado de poder compartilhar esse momento aqui com vocês. Muito obrigado. Muito obrigado também. Bom, meus amigos e minhas amigas, nós hoje estamos no dia 28 de outubro, um dia onde se comemora o Dia do Funcionário Público. Eu vou fazer uma pergunta para os dois vereadores, que são duas pessoas lutadoras que realmente não medem esforços para fazer uma política séria e transparente. Vereador Afrânio e vereador Maicon, dia 28, Dia do Funcionário Público. O funcionário público de Florianópolis tem alguma coisa para comemorar hoje? Vou deixar com a Afrânio, que é
na verdade já foi vice-prefeito, tem conhecimento mais? Sim, eu queria colocar o seguinte sobre esse tema, né? Quando a gente fala do servidor público, nós estamos falando também do serviço público, porque exatamente ele é o canal direto, ele é o instrumento para prestar o atendimento à nossa população. Ele está sendo atacado, o serviço público e o servidor público. O servidor público atacado na supressão de seus direitos básicos e o serviço público completamente desmantelado. Em Florianópolis, então, é uma coisa assim escabrosa. O prefeito Jean Loureiro fazendo de tudo para matar a CONCAP, para levar contratos duvidosos, que inclusive estão sendo pesquisados pelo Tribunal de Contas, assim como também já no governo passado do Jean foi denunciado um escândalo que foi as OSs na área da educação, nas creches, onde havia uma dobradinha com uma prefeitura do Rio Grande do Sul, onde o prefeito, inclusive, caiu secretário, presidente da Câmara, e era tudo uma conexão aqui em Florianópolis com atestados de serviços prestados falsos para permitir a viabilização da chamada OS São Bento aqui em Florianópolis. Então, é o seguinte, um ataque ao serviço público e um ataque ao servidor público, mas é obra isso do Jean em Florianópolis? Sim, mas também nós estamos vivendo, Damásio, eu não quero deixar aqui de colocar esse assunto, que é a PEC 32 que está tramitando lá em cima, em Brasília. A PEC 32 não é uma medida que vai alcançar o funcionalismo público federal, não é um assunto de Brasília, vai alcançar todos os servidores federais, todos os servidores estaduais e municipais, inclusive acabando com uma coisa que eu considero fundamental na carreira do servidor público, que é a estabilidade do emprego. Perfeito. De modo em que quando ele ingressa na carreira, ele presta concurso, ele tem ali uma fidelidade àquele serviço. Exemplo disso, da importância da estabilidade do emprego, foi a denúncia do irmão Miranda, do deputado federal, que na CPI lá da Covid em Brasília, ele fez a denúncia sobre o que estava acontecendo dentro do Ministério da Saúde com relação à compra das vacinas. Isso, os dados que eu tenho, é que hoje o presidente da República, não importa de que partido seja, quem seja o presidente da República, ele tem algo em torno de 83 mil vagas para livre indicação no Brasil inteiro. Com a PEC 32 vai para 800 mil, porque vai ser a quebra exatamente do princípio da carreira do servidor e permitir que o Estado seja ele ocupado por pessoas que são apadrinhadas políticas, por deputados, né? Como a gente sabe bem como é que se dá esse jogo. Então, o Brasil vive um momento muito difícil, onde aqui em Florianópolis nós temos alguém que faz o ataque ao serviço público, o ataque aos servidores públicos, e a nível nacional nós temos essa ameaça da PEC 32. Perfeito. Vereador Maico, sua posição com referência à pergunta que eu fiz ao vereador Afrânio. O que comemorar hoje? Eu queria puxar a linha das questões relacionadas ao OS, né? E aqui quero fazer justiça, vereador Afrânio, alguém que não está mais na Câmara, que é o ex-vereador Lela, que foi quem foi um dos principais denunciantes da questão das OS. Ué, né? O Lela, permite aqui, a denúncia foi feita pelo sindicato, todo o estudo, todo o levantamento, as viagens foram a São Paulo, veio o endereço da OS, foram para o Rio Grande do Sul, etc. E o Lela, de fato, foi alguém que encampou toda essa denúncia. O Lela, de fato, foi um dos melhores vereadores da outra legislatura do ponto de vista de fiscalização. Estou só aqui para fazer justiça. Né? Também tem diferenças ideológicas bastante grandes com ele. E eu preciso concordar com a Afrânio.
Porque concordar com a Fernanda do ponto de vista de Florianópolis especificamente. Por mais que a gente possa falar em privatizações ou em terceirizações de determinados serviços públicos em qualquer cidade ou estado ou mesmo a nível federal, eu tenho certeza que Florianópolis não está preparada para isso, principalmente a gestão do Jean Loureiro, porque tudo que se faz tem sacanagem. O fato da prefeitura, do caso da OS, com a conexão com o Rio Pardo, onde teve toda essa problemática, né? Na verdade, se constroem empresas para surrupiar o dinheiro público municipal. E a gente tem visto isso também com empresas que estão entrando no mercado, como a Amazon Forte, que também tem esquema ali, e aí estão sucateando a Concap justamente para trazer uma empresa privada com esquema. Então, acho que se a gente for fazer um debate de privatização, esse debate precisa ser lúcido, com medidas, com planejamento de médio, né, de curto, médio e longo prazo, com planos de demissões voluntárias que tragam segurança para os servidores. Você não pode simplesmente chegar, amanhã você não está mais trabalhando aqui, hoje você vai para outro lugar, amanhã você vai para outro, fica pingando daqui para lá. Então, isso é um grande problema. Então, o servidor público municipal não tem nada que comemorar em Florianópolis, porque ele está sendo massacrado, mesmo para o mais privatizador, vamos chamar assim, do serviço público. O que o Jean faz é uma verdadeira aberração. Todo mundo que se conversa, que é a favor da privatização, que é a favor de um modelo diferente, é contrário à maneira como o Jean está fazendo. Perfeito. Porque a gente não estamos nem discutindo privatização ou manutenção de uma estatal, de uma autarquia. Nós estamos discutindo a sacanagem, a corrupção que está dentro do poder público. Né? Ontem, Damásio, foi dado o prêmio de boas práticas na gestão pública para os servidores do município de Florianópolis. Só esqueceram de dar o troféu da pior prática, do abacaxi, que foi o sexo do prefeito dentro da repartição pública. Esse era o prêmio. Esse é um dos assuntos que eu vou puxar lá atrás. Esse é o prêmio abacaxi. E a gente precisava dar. Porque, né, hoje está todo mundo autorizado na prefeitura, me desculpe a brincadeira aqui, a dar uma asinha dentro de uma repartição pública. Todo mundo, pelo menos, pode dar uma asinha. Está liberado. O prefeito, o chefe, o cabeça fez isso, então ele passa o recado, né, o atestado, que todo mundo pode fazer também. Quer dizer que está todo mundo liberado para dar uma asinha? Eu acho que não. Não, peraí, também não é bem assim. Também, mas eu estou falando que... Aí vai virar se o prefeito faz, o MP homologa, dizendo que ele tem que pagar o salário... Esse escândalo aí, de fato, é uma coisa que ganhou assim, proporções nacionais, né? Porque eu entendo assim, o que o Jean fez? Além do que o Maicon está dizendo. O Jean fez o seguinte, é uma senhora casada, aquela filiada ao partido do prefeito. Certo. Cargo de confiança do prefeito, de livre nomeação. Foi ele que disse, você vai trabalhar aqui. E não foi uma, ele tinha um caso. Ela filmou um determinado momento da vida a dois. Uhum. Mas era uma relação. Né? Não foi assim, por acaso, ela chamou ele, deixou e tal. Não, ela sabia que frequentemente tinha momentos de amor e eu vou além, com o prefeito. E dentro de uma repartição pública. E eu vou além, tá? Porque assim, com total nexo de causalidade, porque esses fatos aconteceram tanto com servidoras públicas e há rumores também que aconteceram dentro da prefeitura. Outros casos similares a esse. Eu falo aqui com muita tranquilidade. Mas o caso da URSS, a gente já sabia, só que não tinha os elementos, há 3, 4 meses. E a gente sabe que quando alguma coisa vem dentro dos corredores com muita força e com elementos, a gente sabe que, inclusive, foram exoneradas pessoas de dentro do gabinete do prefeito a pedido da primeira-dama, porque tinham problemas dentro da prefeitura e foram nomeados em gabinetes de vereadores, na Câmara de Vereadores, no Estado,
para ficarem quietas. E eu falo aqui porque isso tem total... Porque aí o senhor acha que tem vereador dando o aporte do sossego? Tem, isso aí, óbvio que tem. O prefeito não fez. Aquele caso não é um caso isolado. Mas só para terminar aqui o raciocínio, da PEC 32, eu vou fazer meio que dislexo, eu queria também não deixar de contribuir. Eu acho que a PEC 32, ela passou realmente do limite da sua proposta. Tem erros na PEC 32, precisam de correções, mas a ideia inicial realmente é dar mais eficiência e meritocracia para o servidor público, para o poder público, para quem ocupa um cargo. Porque a gente sabe também que existem muitos servidores públicos que acabam entrando, que não é por vocação, porque servir ao público é quase que um sacerdócio e às vezes acaba se jogando nas cordas. Então a PEC 32 não é de toda ruim, mas a maneira, o caminho que ela seguiu, realmente eu preciso concordar com a Frane. Ela precisa de correções, ela precisa voltar para o seu trilho e seguir aquilo que efetivamente tem como proposta original. Tá? Só para deixar isso ficado. Se quiser voltar para a URSA... Eu quero já que nós vamos 2 minutos para o intervalo do programa, o que eu acho interessante é que enquanto existem todas essas denúncias que nós estamos falando aqui sobre as cenas do prefeito com a funcionária, que ficou claro a nível nacional, de cenas de sexo explícito, né? Se fosse qualquer outro funcionário, já estaria demitido e processado. Mas eu pergunto aos 2 vereadores, por que, se é que houve, não tenho conhecimento, não houve uma abertura de uma CPI em cima disso dentro da Câmara dos Vereadores? Eu respondo. Houve o pedido, eu inclusive assinei, mas para abrir uma CPI precisa de 8 assinaturas. Falta uma. Então nós não tivemos a base legal para a abertura da CPI. E só para... Mas são 25 vereadores, né? São 23 vereadores, nós precisamos de 8. E não conseguiram 8? Não conseguimos 8. Isso para ter ideia de como o Jean tem o controle da Câmara de Vereadores. Quer dizer que dentro da Câmara dos Vereadores hoje existe o comando da presidência e existe outro comando? Tem. O gabinete do paralelo? Faz tempo. Tem um controle muito grande. Muitos vereadores, todos nós sabemos, e eu mesmo já denunciei por diversas vezes, a Câmara de Vereadores se apequenou diante de determinadas tarefas. Hoje é um puxadinho da Prefeitura. Pois é, isso que eu ia perguntar. Nós estamos indo para o nosso primeiro intervalo comercial, tendo o privilégio de receber essas 2 personalidades, 2 pessoas que realmente são vereadores sérios, que trabalham e que precisam ser reconhecidos pela nossa sociedade. Não é porque estão sendo meus convidados aqui, não, porque eu também, se tiver que falar alguma coisa com eles, eu falo aqui na frente deles. Vocês sabem que comigo não tem esse negócio de estar escondendo e agradando, porque eu não tenho rabo preso com ninguém e não estou aqui para passar manteiga no fiapo do bigode do gato, tá bom? Aliás, ontem um cidadão perguntou para mim, já repeti isso aí, ele perguntou de novo, estás falando demais, não está gostando? Engole inteiro, não mastiga que tu não sente o gosto, tá bom? Mas não vou mudar a minha opinião por tua causa não, já vou te avisando. E também aqui os meus 2 vereadores que eu conheço, faço questão de trazer aqui, porque são 2 pessoas que se destacam. Até porque, no próximo bloco, nós vamos perguntar para ele e continuar falando. A Câmara dos Vereadores é um puxadinho da Prefeitura? Voltamos em seguida. Até já. Esta é uma jornada com rumo ao futuro do desenvolvimento urbano. Seja bem-vindo. Traçamos um caminho de muita experiência e crescimento, que levou à transformação da marca JA Urbanismo para a Alinea Urbanismo. Planejar e realizar. Tudo é resultado de muitos sonhos e entregas de sucesso em nossos 30 anos de história. Para consolidar essa trajetória, evoluímos nossa marca. A nova identidade representa de verdade nossos valores de confiança e experiência, agregando reconhecimento do trabalho para você sempre identificar nosso padrão de excelência. A nova marca também passa a acompanhar a comunicação na assinatura dos projetos. É a identidade que se associa à nossa sólida atuação, com 35 empreendimentos desenvolvidos em 18 cidades, sempre entregando bem-estar e qualidade de vida, conectando o melhor da cidade às melhores pessoas. Somos a Alinea Urbanismo, um novo momento da JA Urbanismo. Oca,
o maior empreendimento do sul da ilha. Tem uma energia incrível dessa região de vida mesmo. Eu acho que a natureza ela se coloca de uma forma muito nítida aqui. E a gente teve a sorte também de um amigo que foi a pessoa que deu também esse empurrão pra gente. Muito massa, vai lá. E quando ele falou vai conhecer, eu já sabia que era coisa boa, porque é também uma pessoa muito ligada a esses ideais, né? De sustentabilidade, etc. Oca, o maior empreendimento do sul da ilha. Você já parou para pensar na importância da qualidade do ar que você respira? Os últimos tempos nos fizeram lembrar que esse é um detalhe fundamental para a saúde, não é mesmo? Pensando no seu conforto e bem-estar, a Zero Grau Ar-Condicionado Automotivo oferece um serviço completo para o seu veículo. Trabalhamos com manutenção, revisão e instalação de sistema de ar-condicionado, filtros de cabine de ótima qualidade e efetuamos a limpeza total dos sistemas de ar-condicionado para que você e sua família respirem um ar de qualidade. Venha conhecer os nossos serviços. Zero Grau Ar-Condicionado Automotivo. Um novo conceito em sistemas de ar-condicionado. Encontre-nos em São José, Palhoça e Florianópolis. Todos os dias, milhares de pessoas precisam de socorro. Ainda bem que os nossos heróis estão sempre a postos. Para ser um deles, você não precisa ter superpoderes. Só precisa ter iniciativa. Cada voluntário é um herói. Procure o Hemosk e doe sangue. Olá, estamos de volta para mais um bloco do programa Frente a Frente com Fernando Damasio. Hoje, dia 28, dia do funcionário público. Estamos aqui tendo a satisfação e a alegria de receber essas duas personalidades, meus amigos particulares, mas independente disso, são duas pessoas que se destacam fazendo alguma coisa pela cidade de Florianópolis. Conversávamos no bloco anterior sobre puxadinho da Câmara dos Vereadores a serviço do Poder Executivo. Nós vamos continuar falando sobre isso, aguarde um pouquinho. Mas quero lembrar também que todas as colocações aqui estão também falando nomes do prefeito, falando do Poder Executivo. O Poder Executivo tem todo o direito de nos mandar também a sua resposta. O direito de resposta não precisa ser procurado na Justiça. Nós abrimos espaço. Porém, eu já estou há mais de 2 anos tentando uma entrevista com o prefeito Jean Loureiro. Já encaminhei para a sua assessoria mais de 50 ofícios solicitando audiência e eles simplesmente se negam a atender a nossa associação dos jornais da Grande Florianópolis. Prefeito, está na hora do senhor abrir os olhos. Ou o senhor está com uma casca de banana no seu gabinete e alguém vai lhe escorregar. Deu para entender, prefeito? Me chama que eu lhe conto pessoalmente. Afrânio, antes de... Desculpa, eu vou chamar de Afrânio assim, claro. Porque até, né, vocês me permitem, que a nossa amizade permite. Eu quero falar sobre um projeto, até porque hoje em dia nós temos um problema muito sério que é o transporte coletivo. É um problema seríssimo desde a época que eu era empresário e também eu fui presidente do sindicato, tu sabe disso, desde a época que tu era da Uni, do Diese, tivemos muitos debates inflamados, né? Você é um homem sempre respeitador e trabalhador, sempre me respeitou muito. Você criou aqui, você tem um projeto de lei que fala sobre a gratuidade... Onde é que está isso aqui? É sobre tá mobilidade solidária. O quê? A mobilidade solidária. A mobilidade solidária no serviço público convencional, no serviço de transporte coletivo convencional. Pode me explicar um pouquinho melhor isso? Explico. E te agradeço até pela oportunidade, porque o que acontece? A gente dá um título para o projeto de lei, né? Uhum. E esse projeto de lei é conhecido como tarifa zero. Isso não é tarifa de graça, não é ônibus de graça, é tarifa zero. Certo. E essa ideia... ela é uma ideia que já ganhou o mundo. Vários lugares no mundo já utilizam esse princípio da mobilidade. Por quê? Eu vou dar um exemplo prático
para todo mundo entender. Existem dois tipos de usuário do transporte coletivo. Dois tipos. O primeiro que eu chamo de usuário direto. Aquela pessoa que, para sair de casa para trabalhar, para ir na igreja, para ir visitar um familiar, para ir numa atividade de lazer, para ir para a escola, ela precisa de transporte público. É o chamado usuário cativo. Ele tem que embarcar num ônibus e tem que pagar tarifa. Esse é o usuário direto. Mas tem um outro tipo de usuário que ninguém dá atenção, que é o usuário indireto. São aquelas pessoas que se beneficiam do transporte de maneira indireta. Exemplo, eu saí de casa com o meu carro, fui a um supermercado. Cheguei lá, as prateleiras estão dispostas para eu fazer as minhas compras. Quem foi que botou os produtos naquela prateleira? Como ele chegou para trabalhar naquele supermercado? Ele chegou de ônibus, ele é o direto. E eu que estou botando no carrinho as minhas compras, eu também estou me beneficiando do transporte público, de maneira indireta. Portanto, o transporte, ele faz com que a cidade gire, a economia da cidade funcione e que muitas pessoas se utilizam dessa energia positiva do transporte público. Certo. Só que quem paga é quem embarca. É o direto. Eu que cheguei de carro, estou usufruindo do benefício do sistema e eu não estou pagando. Então, a nossa ideia é fazer como é o SUS. Não importa se eu tenho plano de saúde privado, não importa se eu entro num posto de saúde, se os meus dentes eu vou trabalhar na rede municipal, não importa. Percebe? Eu tenho que pagar o SUS. Eu pago o SUS, porque eu pago a partir dos impostos, do meu imposto de renda, se for um empresário, ISS, enfim. Então... Isso seria quase criar uma taxa de transporte? Exatamente, mas vinculada com a ideia de pagamento do sistema. Porque, por exemplo, eu que não uso transporte coletivo... Deixa eu só concluir, vou dar um segundo exemplo. Tá. Um segundo exemplo. Então, a ideia do SUS é legal porque mostra assim, se a pessoa está usando o SUS ou não importa, ela tem que pagar. Certo. Ela paga. Ah, mas eu resolvi fazer um plano de saúde privado. Problema teu, mas você vai pagar. Perfeito. Ah, mas eu estou andando de carro. Problema teu, mas você vai ter que ajudar a pagar o funcionamento da cidade. Então, essa filosofia, ela já está espalhada no mundo. Em várias cidades, tem até estados que são menores, que implantaram por absoluto. Outro exemplo de como já tem serviços que são pagos por todos, independente do uso ou não. Vamos pegar um exemplo. Um amigo do Maico saiu, foi fazer um mestrado fora de Florianópolis, foi para São Paulo. Fechou o apartamentozinho dele e foi estudar em São Paulo. Vai ficar um ano lá. Ele não vai produzir um único palito de fósforo de lixo em Florianópolis, mas ele vai pagar a taxa de coleta de resíduos sólidos. Não importa se ele está jogando 1 tonelada de lixo ou 0, vai vir no boleto o pagamento da taxa. Percebe? Ela é rateada por todo mundo. Perfeito. A iluminação pública é um terceiro exemplo. Não importa se eu atravesso diariamente da ilha para o continente e do continente para a ilha, mas as luzes das pontes estão acesas e disponíveis. E todo mundo está pagando a iluminação pública. Então a pergunta é, se todo mundo paga a iluminação pública, se todo mundo paga as creches, se todo mundo paga os serviços de saúde do SUS, se todo mundo rateia e paga a coleta da cidade, por quê? E aqui tem uma pessoa que conhece, que é o Fernando Damasio.
que é professor, doutor na área de transporte. Uma cidade não vive, não funciona sem transporte público. Exatamente. Por que que isso que é essencial, o custo desse sistema também não é distribuído Dentro dessa sua filosofia de ideia, que se por acaso o transporte coletivo vai ter reflexo no posto de gasolina, na farmácia, no supermercado, no trânsito, vai ter reflexo de tudo. Então, quer dizer, eu sou tão quanto responsável aquele que paga direto. Entendeu? Porque eu sou beneficiado, agora entendi o seu passageiro indireto. Exatamente. E eu tenho que fazer com que aquilo tenha a minha colaboração, não sendo o transporte o usuário direto, mas que eu esteja sempre sendo beneficiado na hora que ele está funcionando. E sabe que posso contribuir com esse assunto? Claro. Mike, deixa eu concluir. Claro. Só o seguinte, eu sei que o Mike tem muito a falar sobre isso também. Eu diria assim, se eu sou usuário de automóvel e tem tarifa zero, porque ela é paga, o sistema é pago por todos, e eu estou ajudando a pagar, eu ganho de duas formas. Uma, se eu quiser o carro, a pista vai estar mais livre, porque tem mais gente embarcada no ônibus. Percebe? Sabe por quê? Senão, o que nós estamos acontecendo? Eu acho que é a mesma coisa que acontece em São José, em Florianópolis, na Palhoça. Nós estamos virando... Fala com os empresários de ônibus, eles estão perdendo clientela, cada dia que passa perde passageiro. Por quê? Vai virar uma região, dado a falta de integração que nós temos no sistema, todo mundo de moto, de bis. Exatamente. Vai virar a região das bis. Perfeitamente. É isso. A sua posição, vereador Mike? Então, Fernando Damasio, eu acredito que o vereador Afrânio, ele está fazendo uma discussão que não é uma discussão do presente, uma discussão do futuro. Talvez o modelo proposto pelo vereador Afrânio não seja um modelo que se aplique, e acredito que ele não se aplica nesse momento na cidade. Mas talvez ele antecipe essa discussão, e eu acho até proveitoso essa discussão, Afrânio, de antecipar ela. E eu vou explicar por quê. Mas antes eu vou dizer por que eu não concordo hoje com esse modelo. Hoje, esse modelo que o vereador Afrânio oferece, ele vai onerar ainda mais o empresário, com a conta final, porque o empresário vai ter que pagar essa conta, vai ter que ratear essa conta, vai onerar outros segmentos e muitas pessoas que não utilizam o transporte público. Diretamente, não utilizam, mas aí que está. Utilizam indiretamente. Só deixa eu concluir, Fernando. Porque a gente tem que fazer uma análise, eu vou chegar lá e vou justificar porque eu estou dizendo isso. O transporte coletivo, ele são 3 variáveis que a gente precisa observar. Né? Segundo a Universidade Nacional de Brasília, Florianópolis tem uma das piores mobilidades urbanas do país. Então a gente precisa levar em consideração preço de tarifa, conforto do ônibus e tem uma última variável que é ainda mais importante que tarifa e que conforto. A tarifa e essa última variável que eu vou falar é a mais importante, é tempo de deslocamento. Florianópolis hoje não tem os trilhos, que são as faixas exclusivas de ônibus, que permite que os ônibus tenham frequência, rodem dentro desse ônibus. Então, quando o ônibus ele para num congestionamento, ele tem um motorista embarcado, ele tem todo um equipamento travado e esse equipamento não consegue girar para ter frequência nisso. Ou seja, a tarifa acaba sendo onerada, o valor da tarifa vai lá para cima, a gente onera a tarifa. Então, distribuir esse ônus dessa falta do trilho e dessa eficiência do transporte público não é ideal ainda, porque primeiro a gente precisa resolver a etapa dos trilhos. Aí, é claro, vamos falar de modelos da Europa, onde os ônibus têm faixa exclusiva de ônibus, de outros modelos em outros... Mas a nossa geografia aqui também não permite fazer muita coisa. Mas não é Europa, permite. Aqui, por exemplo... O Brasil está cheio de municípios que têm tarifa zero. O Mike está desatualizado. Não. Se Não. Alguém vai pagar a conta, não existe almoço grátis, velho. Hoje já estão pagando. O que nós estamos discutindo é a distribuição do custo e não a concentração apenas para os usuários. Mas deixa eu só ter uma mesma Mas deixa eu só dizer assim, além de tudo... Eu ainda não concluí meu raciocínio. Além de tudo... Estou na metade dele ainda. Além de a gente buscar o usuário indireto para ajudar a ratear as despesas, que isso vai fazer com que
vai cair para baixo... Eu não disse que não concordo, eu vou dizer o seguinte... Mas antes a gente precisa... Sim, mas antes a gente precisa resolver a questão da eficiência do ônibus. Existem estratégias inteligentes de implantação gradual. Por exemplo, determinados horários, das 7 às 9, tarifa zero. Não precisa ser 24 horas por dia. O sistema já é onerado nesse momento. Facilitar as pessoas a deixar o carro em casa e dizer, ó, tem ônibus disponível passando. Mas das 7 às 9 já não tem ônibus. Ninguém paga passagem? Damaso, vamos cá. Todos das 7 às 9, deixa eu só fazer... Mas aí dentro daquela não, aí não tem, não tem catraca. Fran, eu estive no terminal, inclusive a gente tem feito uma pesquisa no terminal, a gente está indo para o terminal toda semana acompanhar. Das 7 às 9, nós temos... Sabe quantos mil passageiros nós temos no terminal, Fran? Sabe me responder? Dia? 210 mil. Não, nós estamos com 137 mil passageiros hoje no momento da pandemia. Pode ser. Tá? 137 mil. 210 mil é o número do pico. Tá? Com 137 mil passageiros no terminal, já é uma loucura. Das 7 às 9 já não existe ônibus para transportar. Imagina se você colocar a tarifa zero nesse horário, como a frente está propondo. Você vai ainda saturar ainda mais o sistema. Não se constrói uma casa pelo telhado. Nós precisamos primeiro melhorar a eficiência do transporte público, reduzir o custo dele. Quando esse custo for reduzido efetivamente, se pensar no modelo de tarifa zero, que é o que a Europa fez. A Europa, primeiro, organizou o processo de infraestrutura, ajeitou as infraestruturas, criou a faixa exclusiva de ônibus, trouxe qualidade, conforto e rapidez do transporte coletivo, para depois fazer o processo de subsídio, para distribuir essa conta para a população. Senão, a população vai pagar uma taxa, uma tarifa ainda mais cara. Eu não acho justo que quem produza mais lixo pague o mesmo que quem produz menos lixo, que foi o exemplo analógico que o Afrânio deu. Então nós precisamos aqui fazer justiça social também é entender quem gasta mais, quem usa mais, paga mais, quem usa menos, paga menos. Isso também precisa ser pensado. Então, como eu disse, não se constrói uma casa do telhado. Eu acho que o projeto ele é importante, ele é de vanguarda, mas para o futuro. Antes a gente precisa melhorar a infraestrutura da mobilidade urbana da cidade. Só para colocar isso, esse é um assunto importante. Claro. Você pode fazer por horários ou também pode fazer por regiões. Você pode dizer o seguinte, dar um exemplo, né? Moradores da Tapera, canal direto, né? Tarifa liberada, porque hoje tem subsídio, o município já subsidia. Sim. E bem. E bem. Só que isso ameniza o quê? O prejuízo da empresa. Eu quero saber como é que o usuário que ganha. Então, o benefício tem que ir para o usuário, não para o dono da empresa. Tá? Eu acho que tem que repensar o sistema. Ah, Frânio, mas isso significa estatizar o serviço? Não. Pode implantar o tarifa zero com as empresas, desde que a prefeitura pague aquilo que está combinado no contrato. Perfeito. Nós estamos conversando com o vereador Afrânio Beaupré e com o vereador Maico, vereadores de Florianópolis, que estão nos dando o privilégio da sua visita. E todas as perguntas que estão sendo encaminhadas para a nossa produção, depois nós vamos fazer chegar na mão dos dois vereadores e nós vamos responder. Nós vamos até o outro bloco comercial, nós vamos a esse bloco comercial e depois nós vamos retornar, porque o vereador Maico apresentou uma PL que fala sobre a proibição da censura no meio de comunicação na administração pública. Por exemplo, se o prefeito, um vereador ou qualquer autoridade municipal, ele fizer uma postagem e você criticar, ele não pode tirar a sua postagem, a menos que ela seja ofensiva. E me parece que também até as ofensivas não podem ser tiradas. Nós vamos falar sobre isso no próximo bloco. Até já! Esta é uma jornada com rumo ao futuro do desenvolvimento urbano. Seja bem-vindo. Traçamos um caminho de muita experiência e crescimento, que levou à transformação da marca JA Urbanismo para a Alinea Urbanismo. Planejar e realizar. Tudo é resultado de muitos sonhos e entregas de sucesso em nossos 30 anos de história. Para consolidar essa trajetória, evoluímos nossa marca.
A nova identidade representa de verdade nossos valores de confiança e experiência, agregando o reconhecimento do trabalho para você sempre identificar nosso padrão de excelência. A nova marca também passa a acompanhar a comunicação na assinatura dos projetos. É a identidade que se associa à nossa sólida atuação, com 35 empreendimentos desenvolvidos em 18 cidades, sempre entregando bem-estar e qualidade de vida, conectando o melhor da cidade às melhores pessoas. Somos a Alinea Urbanismo, um novo momento da JA Urbanismo. Oca, o maior empreendimento do sul da ilha. Tem uma energia incrível dessa região de vida mesmo. Eu acho que a natureza ela se coloca de uma forma muito nítida aqui. E a gente teve a sorte também de um amigo que foi a pessoa que deu também esse empurrão pra gente. Muito massa, vai lá. E quando ele falou vai conhecer, eu já sabia que era coisa boa, porque é também uma pessoa muito ligada a esses ideais, né? De sustentabilidade, etc. Oca, o maior empreendimento do sul da ilha. Você já parou para pensar na importância da qualidade do ar que você respira? Os últimos tempos nos fizeram lembrar que esse é um detalhe fundamental para a saúde, não é mesmo? Pensando no seu conforto e bem-estar, a Zero Grau Ar-Condicionado Automotivo oferece um serviço completo para o seu veículo. Trabalhamos com manutenção, revisão e instalação de sistema de ar-condicionado, filtros de cabine de ótima qualidade e efetuamos a limpeza total dos sistemas de ar-condicionado para que você e sua família respirem um ar de qualidade. Venha conhecer os nossos serviços. Zero Grau Ar-Condicionado Automotivo. Um novo conceito em sistemas de ar-condicionado. Encontre-nos em São José, Palhoça e Florianópolis. Todos os dias, milhares de pessoas precisam de socorro. Ainda bem que os nossos heróis estão sempre a postos. Para ser um deles, você não precisa ter superpoderes. Só precisa ter iniciativa. Cada voluntário é um herói. Procure o Hemosc e doe sangue. Olá, estamos de volta para mais um bloco do programa Frente a Frente com Fernando Damasio, nesta quinta-feira, dia 28, dia do funcionário público, dia do servidor público. Eu quero lembrar que o servidor público também tem que ter as suas homenagens, os seus reconhecimentos, mas também tem que ter a sua consciência, porque tem muita gente que ao assumir um cargo como servidor público, seja efetivo ou comissionado ou contratado, às vezes em determinadas horas, um número até reduzido, mas existe, acham que são o dono do pedaço e se transformam em autoridade e às vezes esquece da delicadeza e da função do servidor público. Mas eu quero fazer uma homenagem toda especial nesse dia 28 ao funcionário público, me lembrando do pessoal da saúde. O pessoal da saúde, os enfermeiros, os médicos, merecem de todas as autoridades, de todas as pessoas, merecem toda a consideração e todo o carinho e todo o respeito. Todos nós, e principalmente eu, que passei por uma dificuldade muito grande e tive um tratamento muito especial, feito por esses profissionais, bem no meio da pandemia, senti na pele o que é um tratamento diferenciado. Quero fazer as minhas homenagens, agradecer e rogar a Deus que derrame as bênçãos em cima de cada um de vocês, porque vocês arriscaram as suas vidas para salvar vidas. Eu senti isso na pele, porque eu fiz o meu tratamento lá no CEPOM e lá eu era tratado como o pai ou a mãe deles. É impressionante essas pessoas da saúde. Elas merecem toda a consideração e todo o meu carinho. Eu estou mostrando algumas imagens aqui de algumas cenas
das pessoas trabalhando e as pessoas deixavam em casa seus filhos, o pai e a mãe, se arriscando no meio de uma pandemia sem saber de como voltar para casa. Graças a Deus e graças ao seu trabalho, nós conseguimos fazer com que tudo isso diminuísse. Então você receba o meu carinho, o meu abraço, o meu respeito, o meu reconhecimento. Muito obrigado por vocês existirem. Inclusive, tem pessoas que mandaram até alguns vídeos. Vamos ver quem é que mandou um vídeo elogiando o pessoal dos servidores públicos. Vamos dar uma olhadinha? Quem é? Olá, amigos. Nesse dia 28, dia do servidor público, quero prestar a minha homenagem a todos aqueles que se dedicam para servir ao cidadão prestando um bom serviço. Também, nesta época de pandemia, tivemos, claro, a importância do servidor, principalmente os da saúde, que trabalharam como nunca, e os da educação, que se reinventaram para levar a educação às nossas crianças, jovens e adultos. Recebam todos o meu carinho, a minha gratidão. Quero fazer uma referência também aos servidores públicos da Prefeitura de São José, que com seu trabalho me ajudaram a cumprir a bela missão de ter sido a prefeita da nossa cidade. Essa é a ex-prefeita Deliana, que nós fizemos questão porque ela sempre foi conhecida como a secretária da saúde. E ela fez um trabalho muito bom na saúde aqui em São José. Tem mais alguém aí que mandou um recado aos nossos queridos colaboradores da saúde? Mais que uma carreira e uma escolha profissional, o serviço público é um projeto de vida, uma opção por servir a sociedade. Aos servidores públicos de São José e de todo o Brasil, nosso reconhecimento pela nobreza da função e nosso agradecimento pela busca incessante na construção de um mundo melhor para se viver. A pandemia reforçou ainda mais a importância do servidor público no nosso dia a dia. Nossa homenagem a quem faz a diferença na vida de muita gente. Gratidão. Essa é a vereadora Mary Hang, presidente da Câmara dos Vereadores de São José. Muito obrigado também. E parece até que de Camboriú está vindo alguma coisa. Vamos ver quem é que trouxe? Dia 28 de outubro, dia do servidor público. Eu quero aproveitar aqui o espaço do programa do meu amigo Fernando Damasio para desejar a todo servidor público de Santa Catarina um parabéns pelo seu dia. Vocês têm a vocação de servir no coração e vocês prestam um grande serviço em favor do povo catarinense. Meus parabéns. Vereador Afrânio Maicon, eles merecem, o pessoal da saúde merece uma consideração e uma gratidão e um reconhecimento muito grande, né? Não, certamente. Eu acho que a pandemia revelou a importância do serviço público. Muitos estavam assim, jogando pedra, que não serve para nada, etc. E viu que o Brasil está protegido pelo um serviço público. Não é por acaso que o presidente dos Estados Unidos, o Obama, veio e mandou gente entender o sistema único de saúde no Brasil. Ficou conhecido como o Obamacare, né? Porque lá nos Estados Unidos, quem quer ter serviço de saúde é plano privado e precisa agora estar se revendo em vários lugares esse modelo e o Brasil é exemplo. Então, eu concordo plenamente sobre quando se fala no dia do servidor público, o mais importante é aquele que está com a roçadeira nas costas, e o calceteiro, o motorista e etc., mas ganhou no centro da pandemia a importância do servidor público da saúde. Perfeito. Mike? Da mesma forma eu entendo, nós não tivemos apenas os profissionais da saúde, né? A Guarda Municipal, as forças de segurança também precisam ser reconhecidas, o pessoal da coleta de lixo e tanto outros serviços que precisavam ali funcionar. Mas na saúde, especificamente, a gente viu muita gente provando o seu sacerdócio, porque não é fácil realmente estar dentro de uma unidade, né, de um hospital, de um posto de saúde, muitas vezes saturado, sem equipamento para trabalhar e fazendo se dedicando, muitas vezes sobrecarregando suas horas, deixando sua família de lado. Então, realmente, os profissionais da saúde se destacaram de maneira assim, assintosa. Né? E o legal, Maicon e Fernando, que quando assim iniciou o processo de vacinação, a população reconheceu e foi muito generosa com o pessoal da saúde.
Eu vi senhoras levando uma toalhinha bordada para dar para quem estava na vacina, uma caixinha de bombom, né? Um abraço, enfim, foi um reconhecimento do trabalho do pessoal da saúde. São atitudes como essa que a gente faz, e eu digo para todo mundo, e aqui não vai me vangloriar de nada, até porque não preciso disso, mas, por exemplo, na minha casa, um grupo de mulheres, as primeiras máscaras de acetato foram feitos na minha casa e levados para esse pessoal dos hospitais, porque não existia máscara ainda, e nós já fazíamos e fizemos isso. Mas isso aí não me vangloriei em nada, até porque eu tenho na mente comigo que a mão direita faz, a esquerda não precisa fazer. E eu também não fiz mais do que a minha obrigação. Voltando agora aqui, preciso que fale rápido, depois eu preciso aproveitar o estado de vocês dois aqui, que são duas pessoas que, como eu, conhecido como... Eu não sei se eu vou ofender ou se eles vão se sentir ofendidos. Nós três somos considerados uns verdadeiros boca de encrenca. Mas sabe por que nós somos verdadeiros boca de encrenca? Porque nós não temos o rabo preso. Nós não somos filho de pai assustado. E nós que trabalhamos com transparência e verdade, doa quem doer. E se você não está entendendo que se você não está usando a transparência e a verdade, não vai na minha casa e nem aparece no meu endereço, tá bom? Continua assim. O senhor fez um projeto que diz que não pode, na rede social, por exemplo, tirar aquilo que não lhe agrada, eu lhe colocando. Como é que é isso aí? Bom, a iniciativa surgiu, né, quando a gente observou que o prefeito e alguns agentes políticos começaram a apagar comentários sobre questionamento de determinadas coisas que são realmente públicas e têm nexo de causalidade com uma coisa pública. E eu vou além, acredito que a pessoa, a liberdade de expressão, né, da pessoa, ela deve ser mantida na integralidade. E se a pessoa se sentir ofendida, se o prefeito se sentir ofendido, se o agente, porque não é só para o prefeito, é para mim também, eu não posso tirar, não posso lá apagar um comentário de uma pessoa que fez um comentário que eu não gostei. Se eu me sentir ofendido, crime contra a honra, que não é crime incondicional, que eu preciso fazer a queixa-crime, eu vou lá, represento na justiça e entro com processo. Certo. Se for uma questão incondicional, que esteja relacionada a uma situação de agressão ou outras questões que são condicionais, eu tenho a obrigação de reportar aquilo para a autoridade policial. Então, eu também tenho que me responder nas minhas redes no sentido de, se observar determinada situação, fazer esse processo de comunicação ali também. Né? Mas quer dizer que se por acaso o senhor sendo homem público, e eu sendo homem público, o senhor vai lá na minha rede social, no meu Facebook, e me chama de feio, eu não posso lhe bloquear e tirar isso que não gostei da brincadeira? Acho que ninguém deve ser condenado por falar uma verdade, né, Damásio? Primeiramente. Essa palavra feia aqui foi só uma forma de não botar outra palavra, mas tudo bem, vamos fazer de conta que nós entendemos. Eu acredito que essa liberdade de expressão dentro dos comentários, ela deve permanecer. E se você se sentir ofendido, você tem que buscar outras alternativas. Não é o que acontece especificamente numa rede privada. Na rede privada, você tem o direito de fazer o que você quer. A rede é sua, você pode ir lá e ocultar. Agora, no caso do prefeito ou de quem ocupa um cargo público, o comentário ali, ele não pode ser subtraído, porque senão a gente vai ter que estabelecer uma câmara de padronização do que vai ser excluído e o que não vai ser excluído. Eu vi gente questionando o prefeito sobre o passaporte sanitário, tendo comentários ocultados. Né? Por que foi ocultado? Então ele faz a gestão das redes dele como ele acha melhor. E ele é um homem público lá, é como se fosse uma espécie de ouvidoria. Certo. E quando alguém faz um processo de reclamação ou deixa um determinado comentário, porque o objetivo do filme, na verdade, é proteger aquele comentário que é republicano, que questiona o prefeito sobre os atos dele, não é proteger o comentário malicioso. Só que quando você permite a retirada, você permite a retirada de tudo. E como a gente não tem uma câmara de padronização do que pode ser retirado e o que não pode ser retirado, a manutenção desses comentários é importante e a justiça tem que determinar o que é certo e o que é errado em relação ao crime de honra ou em relação a outros crimes que possam acontecer. Não estou aqui defendendo o crime, estou defendendo aqui a liberdade de expressão. A liberdade de expressão, ela precede sempre, né, o crime. Alguém pode falar alguma besteira e cometer um crime, mas a liberdade de expressão tem que estar garantida. Que é a frase do Churchill, né, que diz, às vezes até os idiotas têm razão. Deixa eu vou aproveitar. Eu podia falar um minutinho sobre isso? Eu tenho 5 minutos, mas eu quero que vocês dois falem, claro. Tá.
Não, meu 1 minuto, só para dizer o seguinte. Eu fui bloqueado no Twitter do prefeito. Olha. Porque eu sou muito direto. O prefeito disse, eu vou fazer um novo centro histórico em Florianópolis. Prefeito, centro histórico não se faz novo. Centro histórico se preserva o que existe. Pá, bloqueou. Novo centro eu histórico. Estou bloqueado. Não é que o meu comentário foi apagado. Eu estou censurado. Olha. Tá certo? Porque eu sou fiscalizador do prefeito. Agora, essa é a finalidade do meu projeto. Já sei que eu vou ter um voto do Afrânio aqui. Os senhores estão falando aí sobre internet, aí vem a história de fake news, vem a história dos bloqueios, a história, como o Afrânio está falando, que o prefeito está querendo fazer um centro histórico. Será que é centro histórico moderno? Que isso? Nós temos 4 minutos e eu vou falar aqui algumas obras que são prometidas, inacabadas, faraônicas. O término e a revitalização da SC 401 e 405. A deputada Edu Vieira, que está mais para casamento do Chiquinho, que não sai nunca. O asfaltaço sem qualidade. Acesso ao aeroporto até hoje não terminado. Terreno de marinha no lado do Centro-Sul e no aterro do Saco dos Limões para iniciativa privada. Túnel da Lagoa da Conceição. Avenida das Redeiras. Marina da Beira-Mar e BRT, isso tudo é fake news, promessas, o que é? Deixa eu fazer uma correção aí. Ponte da Lagoa, Beira-Mar Continental. Tem uma correção, o acesso ao sul da ilha é uma obra do governo do estado, né? Mas a iluminação ficou por conta da prefeitura? Na verdade tem ali tem um acordo ali. Então tem prefeitura no meio. Eles estão executando. Se eu sou prefeito, eu vou lá e faço a minha parte. Não, sim, então mas o governo do estado não fez, não interessa se o governador não fez ou não fez, até porque o governador, se botar 2 tartarugas na maneira, uma foge, outra fica grave. A questão do governador, Damásio, tem questões inacabadas de segurança ali. Mas o senhor está defendendo essas obras aqui do prefeito? Não estou defendendo, só estou querendo ser justo para não botar na conta. Ou o senhor está esperando passar pelo túnel? O senhor vai ter neto, trineto, não vai passar. Não, longe de mim. Eu só quero ser justo para não colocar uma na conta do prefeito. Ou o Afrânio que já foi prefeito, o Afrânio que foi prefeito, um dia se prometesse lá o túnel lá, até hoje não tinha saído, há 20 anos atrás. Fernando, na minha opinião, o Jean está usando a prefeitura, essas iniciativas, para jogar foguete e repercutir no interior do estado. Olha só, vai fazer um túnel. Olha só, vai fazer uma ponte estaiada na Lagoa. Olha só, 570 milhões de reais de empréstimo, dos quais 270 serão para a beira-mar do continente. Bom, quem olha assim acha que é o colosso. Agora, se tu entrar nos bairros, entrares nas escolas, conversar com as pessoas, o povo dizer, não, está faltando dizer... Muito espetáculo e pouca capacidade de gestão. É que o Jean fala isso. Agora nós temos 2 minutos para ti. O Jean fala isso. Vai acabar o programa. O Jean fala isso na região do colegiado, né? Mas vale a forma que se faz, não o que se faz especificamente. Ele deixa claro isso para as pessoas na região do colegiado. Ele não tem escrúpulo na reunião do colegiado na maneira como ele coloca as coisas. Para ele o que importa é a espuma do chopp, não é o chopp, se o chopp é bom ou não. Ele quer essa espuma que o Afrânio colocou muito bem. Essa obra de 570 milhões, esse empréstimo, que a gente não sabe aí a taxa de juros. Quando você pega um empréstimo, a primeira coisa que você pergunta é a taxa de juros. Você não sabe qual é a moeda, se é em dólar, se é em peso, se é em iene, se é em moeda comunitária, você não sabe. O projeto é um absurdo, tanto que o Tribunal de Contas se posicionou questionando isso, essas obras da Amazo. E esse rendimento, esses 570 milhões, inclusive, podem chegar a quase R$1 milhão para os cofres públicos. Bom, nós estamos terminando o nosso programa. Acabou o tempo 30 já? segundos. 30 segundos. Um abraço para ti e para os telespectadores e saúde para todos nós. Muito obrigado. Pena que não deu para falar do passaporte sanitário, porque a gente quer audiência pública para debater o assunto. Eu, inclusive, me comprometo aqui e gostaria que os 2 meus convidados se comprometessem em voltar aqui, porque eu tenho aqui tanto assunto, tantos projetos interessantes para você ver. Porque às vezes é muito fácil falar do político, que o político vai lá, fica 2 horinhas na sessão, depois vai embora, que o político só pensa no salário dele. Não é assim. E eu quero falar sobre a vida do político. Então eu vou convidar as 2 personalidades, o Afrânio e o Maico, já agradecendo a presença deles hoje, para que retorne, porque eu tenho muito assunto e vai dar um programa de mais 1 hora, 2 horas. Na próxima quinta-feira estaremos de volta com mais um programa Frente a Frente com o Fernando Damásio, pedindo desculpa àquelas pessoas que mandaram as perguntas, que não deu tempo de responder, mas eu vou responder a cada um.
Muito obrigado a todos, que tenham um bom final de semana e que Deus nos proteja. Um abraço.